Oi, 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 tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Injetando Autoestima, que é um quadro diário aqui no meu Instagram, na qual eu vou te ensinando, vou contando sobre algumas dicas, algumas sacadas que eu tive ao longo da minha rotina. Seja bem-vindo, Bruno, doutora Luciana, sejam bem-vindos. Hoje, no nosso Injetando Autoestima, nós vamos tratar sobre um assunto muito importante que é o medo, né? Geralmente, quando a gente está começando a entrar nessa área profissional, a gente tem muito medo, insegurança e é normal. Então, a aula de hoje, ela vai servir para te orientar, para te animar, para te inspirar como superar esse medo. Eu sou a Janaíne Chassot, farmacêutica esteta e especialista em harmonização orofacial. E vamos para a nossa aula de hoje. Então, eu quero saber para você, com você que está aqui comigo, se você já fez preenchimento labial ou se você não fez, qual que é o teu medo em preencher lábios, né? Minha xará, isso aí, Jana, somos xarás, né? Vou pedir para vocês enviar essa live para 2 ou 3 amigos da área, para que eles consigam ter acesso a todo esse conteúdo comigo e com você hoje aqui. Essa sexta-feira linda, maravilhosa, né? Bem, gente, olha só. Quando a gente fala em preenchimento labial, preenchimento facial, né? Geralmente o uso de uma seringa, o uso de uma agulha, ela nos levanta muito medo, né? Muita insegurança. Só que se a gente for começar a pensar mais... aprofundar nesse medo, né? Como a gente vai superar esse medo, tá, Jana? Eu tenho muito medo. Tá, você tem medo. Até aí tudo bem. Normalmente a gente tem medo do que a gente não conhece, do inesperado, ou medo do que pode acontecer, né? O que acontece? A gente precisa entender todas as etapas do preenchimento labial ou do procedimento que você for fazer para entender se esse medo, ele é tranquilo, tá? Esse medo é tranquilo, ou se esse medo, ele é exagerado e está te travando aonde não precisaria travar. Faz sentido pra vocês o que eu tô falando? Então, assim, ó, eu listei os principais medos, tá? Quando eu comecei, lá quase uma década atrás. Quando eu comecei, eu tinha muito medo de, assim, errar, sabe? Medo de errar. Jana, medo de errar no quê? Medo de errar principalmente na quantidade. Então, tudo bem ali, a gente tem insegurança do medo de aplicação, do medo do plano de aplicação, mas eu tinha muito medo no volume. Ai, será que vou colocar demais? Depois como é que eu vou tirar? Será que, tipo, medo de ir além do que eu estava preparada no momento. Então, eu coloquei aqui alguns medos, tá? Vê se faz sentido pra você. E se você tem algum desses medos, você comenta aqui embaixo pra mim. Bem, primeiro medo, né? Vamos listar o medo e depois os medos possíveis do preenchimento labial para depois a gente ver como que a gente pode enfrentar eles, tá bom? Então, o medo do resultado. Ah, eu não sei como vai ser esse resultado. Eu não sei se eu vou entregar um lábio bonito. Eu tenho medo de vender e tenho medo da paciente comprar e eu não conseguir entregar. Então eu nem ofereço preenchimento labial porque eu não sei fazer, eu até sei fazer, mas eu faço e não fica legal, não fica um resultado bonito, eu não gosto dos lábios que eu faço, então eu nem ofereço. E se a paciente vem querendo fazer, eu já vira e mexe, eu vou contornando para não fazer. Então, quem aqui já fugiu de paciente, tá? O paciente vem querendo fazer uma coisa e você foge porque tem medo devido à inexperiência, medo de entregar um resultado. Quem aí já passou por isso, gente? Eu já passei por isso várias vezes, tá? Inclusive, tá tudo bem. O que acontece? Se você percebe que tem esse medo, você precisa enfrentar esse medo. Então, o medo, quando ele é exagerado, ele nos paralisa, né, gente? Só que tudo na vida a gente precisa enfrentar, a gente precisa ter coragem para avançar e enfrentar esse medo. Senão a gente não vai sair do lugar, a gente vai ficar,
Eu tenho medo de ser atropelada, vou ali na rua, posso ser atropelada. Eu tenho medo de cair uma pedra na minha cabeça, então eu não vou passar por debaixo dessa construção. Eu tenho medo, tá numa tempestade, numa chuva, eu não vou sair de carro porque eu tenho medo de pegar um raio no carro, na cabeça. Então, a gente não pode ficar noiado, tá? A gente não pode ficar paralisado com o medo. Olha só, a Jana disse assim: eu no início tinha medo de não aplicar no local certo. Isso mesmo, Jana. Então, no início a gente tem muito medo. Então, a quantidade de produto, o local, o plano tem muita dificuldade quando a gente já vai aprender uma técnica nova. Eu sei, porque eu também já passei por isso. Então, qual que é o plano correto? Eu tô fazendo no lugar certo? Tô fazendo no lugar errado? Então, você só vai saber fazendo. Só que para você conseguir o passo adiante de fazer o procedimento, você tem que enfrentar esses outros medos menores ali que estão te consumindo e estão te travando, e você não pode ficar travada por causa do medo, tá bom? Então, olha só, medo do resultado. Vamos voltar aqui ao os tipos de medo. Eu tenho medo do resultado. Primeiro, a paciente, eu tô falando dos medos do profissional, tá? Nós temos ainda todos os medos do paciente que você tem que contornar também. Jana, eu não sei o medo que eu vou entregar, eu tenho medo do resultado que eu vou entregar, eu não sei se o resultado vai ser bom. Então, como que você é isso aí, Jana, enfrentei meus medos e venci. Isso aí, gente, a gente tem que superar os medos, não dá, senão a gente não vai crescer. A Carolina, sim, Carolina, depois eu vou te falar do produto, tá? Então, olha só, primeiro medo que eu listei aqui, medo do resultado. Você não sabe, você não tem experiência, você tá começando, ou você tem experiência, você já faz, mas você não gosta do resultado que você entrega. Então, você tem medo do resultado que você vai entregar para a tua paciente. É o primeiro medo. Outro medo de sentir dor, medo da paciente sentir dor. Jana, eu não sei fazer esse lábio, todo mundo diz que dói, paciente reclama de dor, a minha paciente é muito sensível. Você tem medo que a paciente sinta dor e atrapalhe o seu trabalho. Gente, porque uma coisa é você fazer um procedimento com a paciente plena, né? Tá tudo bem? Tudo bem. Tá tudo ótimo? Tá tudo ótimo, pode trabalhar. Outra coisa é a gente fazer um procedimento com a paciente assim, ó, pra lá e pra cá, com dor, pra cima e pra baixo, puxando, e você ali com a agulha, com a cânula. Então, gente, não dá, né? Não dá. A gente precisa entender que a dor existe, tá? Existe. Em maior ou menor grau, o lábio tem receptores de dor. Então, a gente tem muita dor ali. Só que a gente tem artifícios de analgesia, tem pomadas, tem substâncias injetáveis que a gente pode utilizar da maneira correta, com a técnica correta, que vão melhorar esse desconforto, vão deixar a paciente bem relax ali, bonitinha, sem sentir dor ou sem sentir tanta dor, para você conseguir fazer o teu trabalho em paz, né? Porque ninguém merece ficar trabalhando com uma seringa, com uma agulha e a paciente pra lá e pra cá puxando, chorando de dor, ou assim, tu vê que ela tá agitada e tu vê que tá causando dor, tá? Então, vamos lá. Próximo medo de intercorrências. Jana, eu sei, eu vi na internet, eu vi na revista, eu vi no jornal que necrosou o lábio, que ficou horrível, que deu necrose além do lábio, subiu pro nariz, né? Acometeu toda essa região do terço inferior. Eu tenho medo de ficar aquelas bolas no lábio, aquelas bolinhas no lábio. Eu tenho medo da intercorrência, eu não sei como agir, eu tenho medo disso. Gente, as intercorrências, elas podem acontecer, tá? O que vai te deixar tranquila e não te paralisar por causa do medo é você entender todas as possíveis intercorrências, tá? Eu não tenho como listar aqui todas as intercorrências, como tratar todas elas, não teria tempo hábil para isso, mas você precisa entender que a gente precisa tratar entender todas as intercorrências e saber como tratar.
Dessa forma, se acontecer alguma coisa no processo, você já vai ter informação do que fazer, você já vai, quem sabe, ter o contato de uma professora, de uma mentora que vai te ajudar, que vai te dizer, olha, isso aqui é normal, isso aqui não é normal, porque no começo a gente sabe, digamos, Jana, eu sei que eu tenho que esperar 3 dias, né, pra isso, pra aquilo, eu sei que eu tenho que esperar 7 dias, esperar 30 dias, mas a paciente me mandou mensagem, me atazanando as ideias, ela tá com medo e eu, como eu não tenho experiência, eu sou insegura, eu também tenho medo, me ajuda aqui. Então é muito importante no início da carreira e ao longo também a gente ter contatos, ter network com professores, com mentores, com colegas, para que vocês consigam se tranquilizar. Não, então o que eu tinha pensado tá valendo, porque às vezes a gente precisa de uma confirmação, né? De uma confirmação de alguma informação que você acredita. Tá tudo bem, gente, acontece, tá? Beleza, então. O outro medo é o medo de errar a aplicação, o medo de errar o plano. Como a Jana falou aqui em cima, ó, que tinha medo de aplicar o produto no local errado. Eu também tinha muito medo. Então, o que acontece? Jana, pode dar problema se eu aplicar o produto no lugar errado? Pode. Como eu vou saber qual que é o plano correto? Estudando, treinando, você fazendo na prática, né? E o que acontece? O plano de aplicação, uma vez que você acerta, uma vez que você entende, não tem como errar. Claro, né? Cada sessão é única, cada procedimento é único, mas você precisa dominar isso, porque isso é muito básico, sabe? A gente precisa... Não pode ficar travado por causa do medo da aplicação, então precisa... A partir do momento que você entendeu o plano de aplicação, se a agulha tem que superficializar, se você tem que enxergar a ponta da agulha, se você tem que enxergar o produto, qual que é a entrada, o ângulo de entrada da cânula, enfim, tudo isso vai fazer com que você entenda e tenha conhecimento, certo, do plano de aplicação, e daí você não vai mais ter medo de colocar o produto no local errado. Por quê? Porque você tem o conhecimento e você aprendeu, você enxergou, você visualizou um exemplo prático, você entendeu como que tem que acontecer. E lá, quando você for aplicar na sua paciente, você vai lembrar da sua aula, você vai lembrar do vídeo, você vai lembrar da orientação e você vai acompanhar se está acontecendo, se você está fazendo certo ou se não, ou se você está fora do esperado. Tudo bem? Tá fazendo sentido para vocês? Estão gostando? Conta pra mim quais que são os seus medos em realizar um preenchimento labial. Pode colocar aqui, tá, gente? Beleza, então. O medo, então, do plano de aplicação, a gente enfrenta como? Estudando, né? Acompanhando aulas práticas, acompanhando vídeos. E você depois, lá no teu consultório, pega e tem que praticar. Então, não adianta. Às vezes a gente pensa assim, ai, eu vou aprender 20 técnicas e daí depois de 1 mês, 2 meses, meio ano, eu vou começar a trabalhar. Não, tem que estudar e praticar. Ai, Jana, eu não tenho paciente, ninguém quer fazer comigo. Pega tua mãe, pega tua irmã, teu marido, entendeu? Dá o procedimento para você praticar, é muito importante para você praticar. E nada como assim o tempo para treinar a tua mão, treinar o peso da tua mão, treinar a habilidade, porque o preenchimento labial, ele é uma escultura labial, né? A gente desenha esse lábio e a gente precisa treinar a nossa mão. Então, claro que a gente tem uma curva de aprendizado, né? Os lábios que eu entrego hoje, eu não conseguia fazer há 8 anos atrás. E tá tudo bem. Tá tudo bem, porque a técnica foi mudando, o material foi mudando, tudo mudou. Então, um preenchimento labial de hoje que eu realizo, que eu ensino para minhas alunas, não é o mesmo há 8 anos atrás. E tá tudo bem. O procedimento que você faz hoje, que você vai aprender hoje, talvez não vai se encaixar mais daqui a 2 anos, daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos. Por quê? Porque é assim... Sempre vai mudando, sempre vai melhorando as técnicas, a gente vai tendo produtos novos, tecnologias novas, instrumentos com mais
com mais habilidade, certo? Então, na nossa área, a gente precisa estar em constante aprendizado. Não tem. Se você é meio preguiçosa, não quer estudar, não quer se atualizar, não vem para a área da estética, tá? Porque você vai ficar para trás. Bem, qual que é o outro medo aqui? Eu listei o medo do resultado. Você não sabe qual resultado vai entregar para o teu paciente, se ele vai gostar, se ele não vai gostar. Você não sabe, tem medo. O medo do teu paciente sentir dor, você não quer causar dor, você não quer trabalhar com o paciente, né, pra lá e pra cá com dor. Então, se você tem medo do paciente sentir dor, quais são as alternativas para que o seu paciente não sinta dor, tá? Então, você tem que entender todo o processo. Medo de intercorrências. Você vai enfrentar o medo de causar uma intercorrência ou o medo dessa paciente apresentar uma intercorrência do organismo dela, entendendo quais são as possíveis intercorrências e como você vai tratar elas, tá? E o medo de errar o plano de aplicação. Tudo bem, é um medo bem real, principalmente para quem está começando. Isso também você vai entender como, gente, estudando, e não só estudando nos livros, sabe? Os livros são ótimos, eu tenho alguns aqui atrás, artigo eu adoro também, mas nada como você enxergar, sabe? Você enxergar o professor fazendo, depois você repete, você tem um vídeo, nada como vídeo, sabe? Porque você vai ver bem certinho, ou presencial ou em vídeo, qual que é o plano correto da aplicação e não tem erro. Depois você pega e você faz tranquilamente. Então, sempre quando a gente tem um processo de aprendizado, dificilmente você vai dizer assim, pega e faz aí. Vai na derme, vai mais profundo, usa cânula, entra em 45, entra 10, entra 5 graus. Por quê? Você não sabe. Então, como que é o processo de aprendizado mais interessante? Demonstrativo, você fala, explica toda a teoria, depois vem para a demonstração no vídeo ou presencialmente ali, vê a professora fazendo e depois você faz. Então, você tem a sua responsabilidade de depois praticar e ver se o que você está fazendo está de acordo com o que você aprendeu lá com a professora, beleza? Então, o medo de errar o plano de aplicação, a gente resolve também estudando, tá? Certo? E o medo de hematomas? Jana, eu tenho medo de fazer o preenchimento labial e deixar a minha paciente roxa, né? E deixar ela toda com hematoma. Como que a gente resolve? Ontem, na live de ontem, na aula de ontem, eu expliquei, se foi ontem, anteontem, tá tudo salvo aqui no meu Instagram, como a gente pode resolver esses hematomas. Então, tem todos os passo a passo, compressa fria, compressa quente, creme, massagem, que você pode estar tratando com a tua paciente. Então, esse medo também caiu por terra, né? Percebam que, gente, o conhecimento liberta, né? Então, aquele ditado tá certo, conhecimento liberta. Se você entende tudo que pode acontecer, é muito mais fácil quando acontecer você saber tratar, ou você saber se isso é dentro do esperado ou não. Então, esses medos que eu listei, todos eles aqui, para você que está começando, você que já atua no mercado, não te trava por causa deles, porque eles são passíveis de serem contornados. Como? Com conhecimento, que você encontra aqui, inclusive no meu Instagram, tá? Beleza, então, olha só, como que eu preconizo, tá? O resultado, o medo do resultado, tudo você precisa orientar para a tua paciente que o resultado final ela vai ter em média de 30 dias. Então faz a revisão 15 dias após e daqui a 30 dias pede para ela voltar. Se ela gostou inchadinho, provavelmente vai ter que colocar mais produto, porque ela gostou de uma maior volumização. Sempre avisar a paciente, olha, no dia seguinte você vai estar 30% mais inchada do que o resultado final daqui a um mês, tá? Então, o resultado não é imediato. Se ficou um pouco torto, se inchou mais um lado que o outro, se pegou o microvaso de um lado, ficou hematoma, ficou roxo, vai inchar mais esse lado. Precisa ter tempo para esse lábio ficar bonito e precisa do retorno para você visualizar, para você fazer alguma modelagem
e fazer o fechamento, tá? Então, o medo do resultado é tranquilo de ser contornado, certo? O roxo, o edema, o hematoma, como eu comentei, tem todos os artifícios que que a gente pode utilizar, mas é interessante você preconizar de não fazer um preenchimento labial, não fazer nada injetável antes de uma data comemorativa. Porque daí, se caso ficou roxo, já não tenho medo de ficar roxo, tá? A paciente tem medo de ficar roxa, mas é um risco, porque é um procedimento injetável, né? Por mais que às vezes usa cânula, pode sim ficar algum hematomazinho. Então, preconiza, olha, eu não vou fazer nenhum atendimento se você tem algum evento, casamento, aniversário, no intervalo de 30 dias. Porque caso fique, beleza? Caso ficou algum hematoma, a paciente já sabe, já tá avisada, tá tudo ok, você já sabe o que tem que fazer, então esse medo você tirou de letra, porque você já sabe como contornar essa objeção, e daí você vai ter tempo para trabalhar essa paciente, você vai ter tempo, ela não vai ficar atazanando as ideias. Jana, eu tenho casamento daqui a uma semana e minha boca tá roxa, meu Deus do céu, como é que eu vou tirar foto, como é que eu vou fazer vídeo? Gente, é um estresse, assim, ó, descomunal, sabe? Então, não oriento ninguém a passar por isso. Pra vocês terem, olha só o que aconteceu comigo uma vez, vou contar aqui pra vocês. Não tá no meu script, mas eu vou contar aqui pra vocês. Eu sempre preconizei no mínimo um mês. Então eu fui fazer uma harmonização facial na mãe do noivo. Faz acho que uns 2 ou 3 anos. E ela já era minha paciente, já tinha feito várias coisas. Gente, vocês não têm ideia. Eu não dormia de noite, porque daí assim, ó, a gente fez vários procedimentos, fiz botox, fiz preenchimento labial, fiz toda a questão da harmonização mesmo. E ela assim ficou roxa. Ela baixou muito a imunidade dela porque ela tava super envolvida com o casamento do filho, ela tava estressada, e daí ela teve que tomar alguns remédios, alguns antibióticos, baixou muito a imunidade. Nossa, assim, ó, e ela teve um processo inflamatório muito intenso, assim, ó, de ficar muito inchada, e ela vinha lá todo dia, eu fazia laser de baixa potência, que eu passei na orientação dos hematomas, né, da aula dos hematomas. E eu fiz todo o acompanhamento, mas ficava aquela coisa, gente, será que pra festa do casamento do filho ela vai estar boa? Então, por mais que eu tinha começado 2 meses antes, muitas vezes o processo inflamatório ali, ele não é igual para todo mundo. Ele pode levar 1, 2 semanas, 30 dias. Talvez você vai ter que fazer alguma correção posterior do produto, não vai fazer uma revisão, vai reaplicar produto no meio de um processo inflamatório, no meio de um processo que tá com a imunidade da paciente à la louca, né? Então, tem que ter o tempo ali para você conseguir arrumar. E esse foi uma fase bem conturbada ali, uns 2 meses que eu passei, mas via de regra, no final, concluindo essa história, ela tava lá no casamento linda, plena, maravilhosa, toda harmonizada, toda bonita, inclusive o lábio perfeito, muito legal. Bem, também a gente tem que saber, né, você já sabe, mas eu vou repetir, após um preenchimento labial, a gente tem que ter alguns cuidados, né, então, pra dar alguma contaminação ali naquele lábio, Jana, assim, eu teve uma contaminação, eu tenho outra história que eu vou contar aqui pra vocês que eu lembrei agora. O produto é ácido hialurônico, a paciente tem ácido hialurônico na sua pele. Você usa luva, você usa os EPIs, você limpa a área, né, com álcool ou com clorexidina, tá tudo ok, tá? Jana, deu uma infecção na boca dela, tá com uma bola de pus, tá com um problema ali, não sei o que aconteceu. Então pode acontecer o que? De uma contaminação cruzada, tá? E quando a gente faz o tratamento para isso, tem que com certeza entrar com anti-inflamatório, talvez até antibiótico. Bem, como a gente vai evitar isso? Você precisa orientar a sua paciente, olha, 3 dias você não vai beijar na boca, você não vai fazer nada com essa boca, tá? Por quê? Porque tem os furinhos ali, por mais que pouco tempo já fechou os furinhos, né, da aplicação, o lábio está sensível, tem um produto estranho ali, que o teu corpo não é diferente do teu organismo, por mais que a substância tá ok. Pode ter um processo inflamatório mais acentuado, a imunidade dessa paciente pode estar um pouco comprometida e você não sabe. E dela passou um batom lá, né, maravilhoso, vermelho, com zinco, com substâncias que
foram na mucosa e sensibilizou ainda mais. Então não usar batom, tá? Por 3 dias. Não beijar na boca, não faz nada com essa boca. Deixa a boca quietinha, paradinha ali, pra não ter esse risco de contaminação cruzada. Outra coisa também, animais, né? Eu sei que muitas pessoas que têm animais, beijam animal, beijam bichinho, cachorro, papagaio, né? E às vezes acaba passando a língua do bichinho na tua boca, gente. Ou você beija ali, pega um pelo, gente, pelo amor de Deus, tá? Então são coisas básicas, mas que vocês precisam falar para paciente, ó, se você tem bichinho ou você tem filhinho, não beija na boca, não, né? Não tenha esse risco, esse contato com o teu lábio com coisas que talvez teoricamente são que você tá tudo bem, você faz isso todo dia, beijar o cachorrinho e tal. Beleza? Mas é porta de entrada, tá? De micro-organismos externos que podem gerar uma contaminação cruzada. Bem, saiu um pouco do script, mas fez sentido, eu acho que fez sentido. Fala aí se você gostou dessa dica extra. E também tem outra dica extra, gente, da questão do pós, tá? Do medo da intercorrência. Teve um caso, que não é meu, mas é de uma amiga minha, que a gente compartilhou tudo e foi muito, muito louco, assim, porque por mais que você fala pra paciente coisas, elas às vezes fazem, tá? Então, essa minha amiga, ela fez o preenchimento labial na paciente dela. A paciente era fumante, tá? Ela era fumante. E foi passado toda a orientação. Não pode fumar por tanto tempo, né? Por causa das toxinas e tal, toda aquela função. Beleza, fez o preenchimento ficou lindo, maravilhoso. Passou, dia seguinte, foto, tudo ok. Passou um tempo. Aquele lábio ficou, o produto encapsulou, deu infecção, ficou assim, ó, horrível. E daí, eu conversando com a minha amiga, como é que você fez a aplicação, plano de aplicação, qual produto você utilizou. Então é interessante que vocês tenham amigas, professoras, colaboradores, que vocês possam trocar informações em casos que às vezes você nunca passou, ou que você não tem certeza, confiança total de como proceder. E daí nós estávamos conversando, eu e minha amiga, e daí, não, Jana, tá tudo ok, fiz assim, não, tá tudo certo. Vamos pensar, então, o que será que aconteceu com essa paciente? E daí, numa conversa descontraída, olha só, nas entrelinhas, numa conversa descontraída, a filha da paciente estava junto na revisão, e a filha, não sei se estava na revisão, se estava na rua, encontrou e comentou que a mãe tinha fumado tal e tal hora. Gente, a paciente não seguiu a orientação da profissional, tá? E ela mentiu, ela omitiu um dado muito importante. Por quê? Imagina, você orienta a paciente que fez o preenchimento labial, que não pode fumar e tal, por causa das toxinas, por tanto tempo, e ela deletou da cabeça dela essa informação mega importante. Deu um problema ali, ela te chamou, tô com medo, o que vai acontecer, porque minha boca é isso, porque minha boca é aquilo, e você revisando, porque o primeiro pensamento a gente pensa, fiz alguma coisa errada, né? Então é normal no começo a gente pensar, gente, o que eu fiz de errado? Deixa eu recapitular. Qual produto utilizei? Qual o plano de aplicação? Deixa eu revisar a ficha, tá. Conversa com a amiga, conversa com a prof. Não fiz nada de errado. Mas muitas vezes o que acontece? A gente tem que primeiro esgotar o que a paciente fez. Vamos recapitular, o que você fez depois do preenchimento, o que você comeu, o que você consumiu, o que você usou, o que aconteceu, você foi pra festa, você tomou álcool, você fumou, então tudo isso é muito importante. Daí, concluindo a história, o que aconteceu? Essa minha amiga descobriu então que a paciente fumou escondido, daí entendendo a causa de toda aquela intercorrência, aquela complicação, na verdade, ela conseguiu tratar e tirar de letra, porque a gente sabia e a gente entendeu, ela entendeu, no caso, a causa daquele problema. Então, da mesma forma, se a gente entender o que te causa medo, já não tenho medo, qual a origem desse medo? A gente vai entender como superar esse medo. Então, hoje aqui eu listei 6 medos, né? Que é bem comum e dicas, orientações de como você pode superar esse medo, tá bom?
E para concluir aqui a nossa aula de hoje, eu vou listar os 3 erros mais comuns do preenchimento labial. Então, o primeiro erro, né, que é quando dá aquele bico de pato na paciente, né, aquela boca totalmente aberta, totalmente sem desenho, parece uma salsicha ambulante, né, gente, por favor. Então, quando acontece isso, o primeiro erro, um dos primeiros erros, né, é erro de técnica. A pessoa aplicou, o profissional aplicou muito na parte da comissura labial e virou o lábio ali onde não deveria virar, tá? Beleza, então. Ou fez uma aplicação muito profundo, o produto ficou lá em cima do músculo. Quando a pessoa sorri ou fala, vira pra cima também. Pode acontecer. Outro erro, pra dar, né, esse bico de pato. Excesso de material. Colocou muito material, não respeitou a anatomia do lábio, não respeitou o espaço ali do lábio e foi colocando produto. Não, vou colocar. Vou querer fazer esse lábio aqui numa tacada só, porque eu tô sem tempo, não quero mais ver essa paciente. Vou colocar 2 ml aqui. Não, ela quer a Angelina Jolie, ela vai sair daqui como a Angelina Jolie. Gente, não dá. Tem que respeitar a anatomia e o espaço do lábio. Às vezes, tem muitos casos que eu tô utilizando 1 ml, que eu sempre começo só com 1 ml, e eu nem consigo usar todo 1 ml, porque o lábio não comporta mais. Não tem mais espaço no lábio dessa paciente. Então, você precisa cuidar para não colocar excesso de material. Isso também entra lá no nosso medo do resultado, lembra? Como que eu tenho medo? Vou entregar um resultado ruim? Se você entender da técnica, não tem como você entregar um resultado ruim. E você vai aprimorando a tua mão, a tua habilidade, a tua destreza, conforme você vai na tua curva de aprendizado, melhorando os teus atendimentos, melhorando os teus resultados. Olha, a Jana disse que também começa com ml. Isso aí, gente. Começa com menos. Eu sempre preconizo, menos é mais. Em tudo. No Botox, em tudo. Então, eu prefiro colocar um pouco mais daqui a 2 semanas, não tem problema, né? Do que colocar demais e depois ter que utilizar uma hialuronidase, tá? Inclusive, vocês querem aprender sobre hialuronidase, que é aquele produto que a gente consegue reverter o preenchimento? Coloca aqui que quem sabe eu posso falar. Tô montando ainda o cronograma das aulas da semana que vem e a hialuronidase, ao meu ver, é muito importante você entender e dominar. Bem, e outro erro muito comum é o erro do material, tá? A escolha do material. Jana, fui fazer um curso lá, ou a minha amiga disse que faz com esse produto e eu tô fazendo com esse produto. Não vai estudar, não vai entender qual que é a reologia desse produto, qual se tem crosslink, qual que é a reticulação. Ele é para essa área que tu tá aplicando? Tá colocando um produto de volumização, de lifting no lábio? E tá ficando o lábio duro? Por quê? Você tem que saber, né? Então, a escolha do produto é fundamental no sucesso do nosso resultado. Não tem, gente. Mesma coisa, tu vai fazer um bolo, tu vai fazer uma sobremesa. Você sabe que no mercado tem marcas de melhores qualidade. O sabor de um chocolate é diferente, o sabor de um leite condensado dessa marca é melhor. Se você utilizar marcas, produtos de qualidade inferior, concorda que a qualidade do sabor do teu bolo, a qualidade do sabor da tua sobremesa vai ser diferente? Por quê? Porque você pegou material com uma qualidade inferior. Então, da mesma forma, quando a gente vai trabalhar toda a questão do preenchimento labial e da harmonização facial como um todo, a escolha do nosso produto, a qualidade do produto, a marca do produto, a qualidade do produto, se ele é para essa região, não é para essa região, ela vai impactar diretamente no sucesso do teu resultado. Não tem? Isso é indiscutível. Então, aprender a escolher o melhor material é muito importante, tá? E, gente, outra coisa, o preenchimento labial é uma construção. Então, ele vai sendo construído dia após dia, né? Dia após dia. Uma sessão, depois outra sessão. E se você começar sempre com menos é mais, 1 ml não vai dar bico de pato. Se você aplicar certo, se você entender da técnica. 1 ml não vai ficar Angelina Jolie artificial, tá?
Então, seguindo todas essas orientações, eu tenho certeza que vocês não vão ficar paralisados por causa do medo de fazer o preenchimento labial. Então, eu quero saber se vocês gostaram da aula de hoje, se fez sentido para vocês. Podem fazer um print dessa live maravilhosa, me marcar que eu vou repostar lá no Instagram. E qualquer dúvida, qualquer sugestão de tema de live, eu fico aqui à disposição, tá bom? Um beijo, meus amores. E tem um convite, dois convites. Hoje à noite tem live com o Dr. Thiago, que ele é cirurgião plástico, vai ter sobre anatomia, as zonas de risco, então é muito importante você acompanhar. E aqui no meu Instagram já estamos com as inscrições abertas para um super evento que vai ter dia 10, o Segredo do Lábio Perfeito. Então, se você quer dominar o preenchimento labial, me acompanha aqui e se inscreve lá no nosso evento, tá bom? Obrigada, até mais!